Bom, agora a gente vai fazer a correção da atividade de português, né? As páginas 46 e 47. E essas atividades, essas questões, elas ainda são questões referentes à crônica, tá bom? Lá da comunicação. Então, vamos lá. É uma continuação. Questão 10. Opa, deixa eu arrumar aqui certinho, né? 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que, ou seja, quando o vendedor ele percebe que o comprador não consegue falar aquilo que ele quer, o que ele pede para o comprador fazer? Então tem as alternativas. Pede para ele desistir, pede para ele apontar na prateleira o que ele quer, para ele mostrar com as mãos ou para ele desenhar. Então, a resposta certa pede para que ele desenhe, né, aquilo que ele quer comprar. 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado. Né, alguma pergunta que o vendedor fez que ajudou o comprador a lembrar, né, o objeto que ele queria comprar. Então, aqui ele apresenta algumas possibilidades, tá bom? Então, pode ser, é uma só, tá, gente? Não precisa colocar tudo isso, não. Se vocês colocaram uma dessas, já tá ótimo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Certo? Ou se não, outra pergunta. Ela se move? Outra possibilidade. Tem mais de uma peça? Outra. Já vem montado? E a última sugestão, para que serve? Então, são perguntas que o comprador fez para ajudar, né, que o vendedor fez, me desculpem, para ajudar o comprador, né, para ele lembrar, tentar lembrar aquilo que ele queria comprar. Próximo, 12. Em sua opinião, olha só, a pergunta está falando em sua opinião, então uma resposta pessoal de vocês, tá? A opinião de cada um. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Converse sobre isso com seus colegas. Na verdade, a gente vai conversar por aqui mesmo. Vocês acham que ele foi paciente, né, para fazer com que o comprador lembrasse aquilo que ele queria comprar? O que vocês acham? Né? Eu não quero que vocês coloquem sim ou não apenas, tá? Se colocar sim, explica por que vocês acham que ele foi paciente. Né? Se vocês colocarem não, expliquem também por que vocês acharam que ele não foi paciente, tá bom? Vocês têm que aprender a trabalhar essa argumentação de vocês, né? Explicar aquilo que vocês estão defendendo, a opinião de vocês. Então, nada de só sim ou não, tá bom? Sim, porque, ou não, porque, tá bom? Então, explica direitinho. Da linguagem e construção, vamos lá. Aqui ele explica um pouquinho o que é crônica, e é muito importante que vocês leiam isso, tá? Que a gente vai trabalhar, e a gente já tinha conversado sobre crônica, né? A gente falou que crônica são histórias que aproximam muito, né? Se aproximam de situações do dia a dia, coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Situações corriqueiras, tá? Desde uma situação que acontece dentro de um ônibus, de uma situação como essa que acontece dentro de uma loja, tá bom? Então, são situações do dia a dia. Então, ela pode ser engraçada, ela pode ser crítica, né? Então, ela tem alguns tipos. Então, ó, ela começa com uma situação inicial, apresenta uma complicação, aí tem o clímax, que é o momento de tensão, e o desfecho, que é o final. Ou seja, gente, a maioria das histórias que a gente já viu é assim, né? Os contos de mistérios, os contos de fadas, tá? A fábula. Então, a maioria dos gêneros textuais que a gente tem, que são histórias, ele apresenta essa estrutura aqui para nós, tá? Aí, a próxima página. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Então, como que foi a situação inicial dessa crônica? Duas pessoas se encontram na rua. Um comprador entra em uma loja, um vendedor discute com o comprador. Então, a situação inicial, o que acontece primeiro
na crônica? A resposta do meio. Um comprador entra em uma loja. Próximo. A complicação. O comprador quer comprar algo que a loja não tem. É isso? A complicação começa aí? Quando a história começa, aquela complicação, né? Foi aqui que começou? B. O vendedor não dá atenção ao comprador. Isso é verdade? Ou terceiro, o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Então, resposta 3. O clímax, que é aquele momento de tensão, né, na história. Então, qual que foi o maior momento de tensão nessa crônica? Primeiro, o vendedor perde a paciência. Ele perdeu a paciência com o comprador? Não. Segundo, o comprador quer chamar o gerente. Por que que ele quer chamar o gerente? Né? Então, olha só o momento de tensão da história. Né? Depois de tantas situações, ele decidiu chamar o gerente. Ou próximo, o comprador não sabe desenhar. Então, é o segundo, o comprador quer chamar o gerente. E o desfecho? O desfecho é como essa história vai terminar, tá bom? Então, vamos ver. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Olha só que legal, né? Então, olha só o desfecho dessa história, olha só como terminou. O vendedor falou uma palavra que fez o comprador se lembrar daquilo que ele queria comprar. Então, vamos ver as outras. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor, não. O comprador e o vendedor não se entendem. Então, é a primeira, tá bom? Um beijo a todos.